Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos comemorar juntos o aniversário de 7 anos do nosso programa Sim para a Literatura, com edições semanais na Rede Sim de televisão. É claro que é muito difícil fazer um resumão sobre esses 7 anos no ar, nem pensar nisso. Vamos elaborar algumas pinceladas sobre a proposta dos nossos projetos, que é estimular a aproximação entre leitores e escritores e, claro, viajar juntos nesse prazeroso universo da leitura. Eu acho que a leitura, ela te traz um crescimento, sabe? Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Então, o importante é ler, porque quando você lê, você cresce. Leitura que nos transporta para um universo variado de possibilidades e para lugares inimagináveis. Através da leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Esse carinho, né, por essas histórias fantásticas. Você abre um livro, você está dentro do seu quarto, quando você vê, você está numa ilha deserta com o personagem ali sentindo a emoção que ele pode estar sentindo, o frio, o medo, as coisas. Então, eu acho que são portais, né? Livros são portais. Você pode sair da sua realidade por um momento e se tornar aquilo ali junto da história. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros, e você poder articular, entendeu, o que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. E com múltiplas doses de respeito e carinho injetada na veia. Temos que destacar o importante papel dos nossos parceiros, escritores e escritoras. Então, eu reputo o escritor como uma figura exponencial, seja na poesia, seja no conto, seja no romance. Falar do escritor é falar de alimento, um alimento capaz de reproduzir temáticas interessantes. O escritor não pode viver numa redoma de cristal, ele tem de sair. E essa saída é uma estratégia muito importante para redimir o cotidiano do leitor. O escritor não é aquela figura faraônica, aquela figura difícil, aquela figura inatingível. É uma figura que faz parte do projeto social, que faz parte da sociedade. E para ilustrar com muita propriedade esse universo da escrita e da leitura, para a entrevista dessa edição tão especial, nosso convidado é Anaximandro Amorim. Anaximandro é poeta, escritor, autor de vários livros, e membro da Academia Espírito Santense de Letras, da Academia de Letras de Vila Velha e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Tivemos uma conversa sem fronteiras. Você sabe, Pereira, que
A primeira vez que eu vim aqui, eu não pegava estrada, porque eu sofri um acidente Eu de lembro, carro. é. Então, Você publicou um livro sobre essa A experiência? Vida Depois da Luz, isso aí. Exatamente. E até trouxe o livro para cá. E como é que foi? Foi extrapolar barreiras. A primeira vez que você dirigiu fora de Vitória depois do acidente. Depois do acidente. Depois do acidente. Eu vim para cá. Você comentou isso aqui. Exatamente. Foi extrapolar essa barreira e perceber que é possível, que eu estou vivo, que eu estou bem. E isso em prol da literatura, o que para mim é uma coisa que não tem preço, tem um simbolismo muito grande. Então como é que foi? Foi uma coisa de dimensão super simbólica e eu fico muito feliz em ver que esse programa está fazendo 7 anos, espero que faça mais 7 e muitos mais, porque você dá voz a esses autores. Você dá voz aos autores daqui de Linhares, você dá voz aos autores do Espírito Santo e é sempre um prazer estar aqui conversando com você. É seguindo juntos nessa edição tão especial e comemorativa que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Olá, cumprimento e parabenizo o excelente trabalho desenvolvido pelo dedicado e competente amigo, escritor, confrade, professor Pereira. São 7 anos do importante programa Sim para a Literatura, onde tive o privilégio de participar fazendo a divulgação do lançamento do meu primeiro livro. É uma nobre missão do programa Sim para a Literatura, onde, na afirmativa do sim no seu título, está a essência dessa missão, e que não devemos esquecer jamais. Um sim para o incentivo ao hábito da leitura. Um sim para o incentivo ao fortalecimento das bibliotecas escolares e públicas. E um sim para incentivo à edição de novos livros produzido pela potente literatura contemporânea brasileira desenvolvida no Espírito Santo. Um grande sim para a literatura. Daqui a pouco a gente volta. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, ao longo desses 7 anos de muito prazer, dedicação e responsabilidade com esse projeto tão significativo, tratamos na companhia dos nossos convidados e parceiros de temáticas variadas e fundamentais para termos uma sociedade mais fraterna, mais solidária e menos desigual. É claro que não vamos esgotar todos esses assuntos aqui, mas vamos destacar alguns. O empoderamento da mulher e o direito que a mulher tem de tomar as decisões pela própria vida. O lugar da mulher é onde ela quiser. Você pode escolher ser dono de casa? Tudo bem. Você pode escolher ser uma profissional de sucesso? Tudo bem também. Você quer ser uma médica? Tudo bem. Mas faça isso sabendo quem você é de fato. Você pode pintar o teu cabelo, você pode alisar o teu cabelo, não importa. Mas faça isso por você. Em várias edições, destacamos com muita ênfase a importância da biblioteca para a comunidade. A biblioteca ela tem uma importante missão, que é o acesso à informação, seja de qual suporte for. Então o livro é um dos principais, é o que a gente precisa de estar sempre divulgando, ampliando. E o profissional bibliotecário, ele trabalha o livro, ele consegue trabalhar o livro também com a comunidade, com qualquer público, Esse programa tão rico, com tantas entrevistas, falando com bibliotecários, livreiros, escritores e todos os amantes da literatura e da arte no geral. Parabéns! É muito importante a difusão da literatura entre nossas crianças, adolescentes, adultos, no território capixaba, nacional e internacional. O programa Sim para a Literatura é sem fronteira. E sempre colocamos como pano de fundo o atendimento da necessidade básica do hábito da leitura no nosso dia a dia. Leia o que for possível, mas leia todos os dias, leia um pouco por dia, crie o hábito e que esse hábito se torne uma alavanca. Se você ler 20 minutos por dia, tão pouco,
tão pequeno esse esforço. Você terá ao longo de uma semana lido muitas páginas. Ao longo de um mês você terá criado um hábito. E no final de um ano, 20 minutos por dia, sem pular nenhum dia, no horário que for mais conveniente para você, você terá feito uma revolução mental. Sua visão de mundo vai ter mudado. Tendo como referencial esse nosso companheiro de viagem, o livro, que inclusive é sugerido para a cura de muitos males. Pessoal, quero apresentar para vocês o livro A Livraria Mágica de Paris. Essa história é a história de Jean Perdy, um livreiro que nasceu em Paris, na França, que se considera um farmacêutico literário. Ele sabe indicar livros conforme o estado de espírito de cada cliente. Ele oferece a oportunidade de amenizar sentimentos através da leitura, para quem o procura em seu barco livraria, de nome Farmácia Literária. Só que Jean não conseguiu encontrar uma obra literária que pudesse dar conforto para si mesmo e livrar-o da angústia, da perda amorosa da mulher amada, estando ele 20 anos depois que ela o deixou e foi embora, sem explicar o motivo. A escritora alemã Nina George, autora desse livraço, cria uma história de amor, de perda e de descobertas. Com 50 anos de idade, Jean Perdy sofre tanto que não consegue nem dizer o nome de sua amada, que o abandonou há 20 anos atrás. Ele segue em frente com seu barco livraria, pelos rios do interior da França, na companhia de personagens que conhecem ao longo dessa jornada, em busca desse elo perdido. O fim dessa história é surpreendente e eu convido vocês para conhecer lendo esse livro. E para falar de experiência de leitura e do real prazer do contato com os livros, vamos conhecer a história de Wendel Lopes, paixão pela leitura. Se você acha difícil ler um livro por mês, imagina 128 em um ano. Parece impossível, né? Mas Wendel Lopes conseguiu. São 100 páginas por dia. E essa rotina começou bem cedo. Ele tinha 10 anos quando leu o primeiro livro, A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. De lá pra cá, não parou mais. E aí, quando você tem uma leitura boa, prazerosa, que no meu caso foi nesse primeiro livro que eu tive contato, do Pedro Bandeira, isso faz com que você queira buscar sempre algo mais. E aí isso te faz um devorador de livros. Você está sempre buscando essa fonte de prazer, que é assim que eu encaro a leitura. Ele é servidor público, casado e ainda estuda todos os dias. Atualmente está lendo 5 livros ao mesmo tempo. Vai da fantasia às narrações da história, viaja pelo centro da Terra e no virar da página já está se aventurando pelo espaço. O devorador de livros não para. E olha que ele ainda participa de 4 grupos de leitura. Como eu leio por prazer, é algo natural. Então você conclui uma leitura, mas você já tem uma fila de espera, que é o que eu chamo. Então assim, você está lendo um, mas você já tem 2, 3, 4 que você, por indicações, por ter contato numa ação publicitária da própria livraria, você desperta esse interesse na leitura. É seguindo juntos e destacando o prazer por esse papo de leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. E eu fico muito feliz em ver que esse programa está fazendo 7 anos. Espero que faça mais 7 e muitos mais, porque você dá voz a esses autores. Você dá voz aos autores daqui de Linhares, você dá voz aos autores do Espírito Santo, e é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a Anaximandra Morim. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, muito especial, sobre o Dia Nacional do Escritor, que comemora a data todo dia 25 de julho no Brasil, e também muito especial porque nós estamos comemorando 7 anos do programa Sim para a Literatura, agora dia 6 de agosto de 2023, com edições semanais ininterruptas. Eu tenho muita satisfação
de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares. Em todos esses anos do nosso programa e do nosso projeto Prazer da Leitura, para mim, um dos símbolos mais importantes da literatura que é produzida no Espírito Santo e que está inserida, claro, no contexto brasileiro e internacional, Anaximandra Amorim. Cara, que bom ter você aqui. Você sempre nos ajudou a melhorar a régua da qualidade daquilo que a gente faz aqui e sempre contribuiu para que a gente melhorasse o DNA dos nossos projetos e do programa Sim para a Literatura. Seja muito bem-vindo, Anax. Pereira, meu amigo, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui em Linhares, sempre tá um prazer estar aqui no programa. Cara, por que ser escritor? Vamos começar por esse viés. Isso é uma pergunta interessante e difícil de responder. Por que ser escritor? Bom, eu acho que eu vou até decepcionar você um pouco com a minha resposta. Porque eu gosto, porque sim. Antes de ser um escritor, eu sou um grande leitor. E eu estou sempre lendo, eu gosto de ler. Então a leitura faz parte. Você falou de DNA, a leitura faz parte do meu DNA. Então a escrita, ela vem como consequência. Tem uma frase que é célebre atribuída ao Borges, eu tenho muito mais orgulho dos livros que eu li, dos livros que eu escrevi. Não é? Então, eu realmente, como leitor, quanto mais, eu me vi levado a colocar isso no papel. Eu acho que esse leitor, quanto mais, criou o escritor, ele deu luz a esse escritor. Eis-me aqui como escritor. Ô Anax, e aí pra gente, uma pergunta que na verdade eu ia colocar mais pra frente, qual é a gente tem discutido muito, né? Eu falo muito isso aqui, até pelo fato de conduzir as ações do nosso projeto, o Prazer da Leitura, que são desenvolvidas nas escolas, e também por conduzir aqui, né, a linha editorial do nosso programa Sim para a Literatura, além do leitor, né, que está no meu DNA também, eu tenho essa coisa de acompanhar o que está acontecendo no mercado editorial, no universo da leitura e tal. Então, muitas pessoas, apesar de nós termos no Brasil ainda um pequeno percentual de leitores, mas daquelas pessoas que leem, elas consideram que quem lê tem mais oportunidades na vida. E outras pesquisas mostram que o bom escritor é aquele que é um bom leitor, é aquele que lê pra caramba. E a gente percebe que tem um certo meio de caminho aí, né? Algumas pessoas que escrevem não leem tanto, outras pessoas que leem muito não escrevem. Como é que você percebe esse universo, dada essa vasta experiência de relacionamento que você tem no ambiente literário, que é produzido no Espírito Santo? Eu acho incrível porque para você ser um escritor, realmente você tem que ser um leitor. Um escritor que não lê, ele é como um maratonista que não corre, ou um motorista que não dirige. Então, isso faz parte. Agora, eu acho que nunca também se escreveu tanto, porque atualmente as mídias dão essa possibilidade de escrever. Isso é um assunto interessante, eu acho que isso não se esgotaria em um programa. Nunca houve tantos escritores, tantas pessoas escrevendo e tanta facilidade de publicação. Acho que a dificuldade, na verdade, está na distribuição, está no chegar até esse leitor. Até o leitor. Agora, se você parar para pensar que você tem, por exemplo, até a possibilidade de produzir literatura em WhatsApp, com os microcontos, com Twitter, agora tem esse Threads novo também, não é? Então, microconto, a Academia Brasileira de Letras já fez concurso de microconto, quer dizer, 140 caracteres. Essas novas mídias estão redefinindo a literatura, o livro e o escrever. E eu vejo com bons olhos, porque eu entendo que a literatura ela tem que ser um espaço democrático. Ela tem que ser um espaço democrático e mais, ela tem que ser um espaço aberto a novos atores do que a gente chama de cânone, né? O que seria o cânone da literatura? O cânone seria, grosso modo, essa lista de escritores. Então, esse cânone que sempre foi historicamente masculino, que sempre foi historicamente branco, né? Hoje você já conta com novas vozes, escritores de autoria LGBT, negros, indígenas, mulheres, quer dizer, uma presença da mulher também, a presença da escrita feminina, o que eu vejo como uma coisa muito salutar. Vivemos um período, na minha opinião, em que é um pouco difícil de concluir, de chegar a uma conclusão, porque esse período ainda está em maturação.
que é esse período de redes sociais, de novas mídias, veio dos blogs e agora está nos sites e agora está nessas várias redes que nós temos, até a produção do texto como imagem, não é? Você tem um retorno agora desse texto como imagem. Então esses poetas de redes sociais que escrevem, colocam seus textos em imagem e viralizam. Essas novas mídias redefinem esse papel da literatura. Eu tenho lido excelentes textos no Instagram, e que a pessoa não publicou no formato impresso. Sim. Você tocou num ponto importante. E existem autores, vários, né, que já acordaram para essa importância das redes sociais, das mídias, e já se colocaram nesses espaços. Há autores com 10 mil, 20 mil seguidores. Eu acho que isso, e até mais, eu acho que isso para a literatura é uma coisa incrível, dada a dificuldade histórica que nós temos no nosso país de formar um público leitor. Isso não é de hoje, isso é uma formação histórica. Agora, isso também redefine o leitor, porque isso cria uma questão de nicho. Então você vai dentro daquele nicho. Vários teóricos, eles já advogam a tese de que estamos reproduzindo na vida real esses comportamentos de redes sociais. Então essa coisa do nicho, de você procurar espaços em que você tem públicos leitores ou escritores e ir atrás daquelas pessoas que escrevem determinado tipo de literatura, poesia, uma literatura mais voltada para o fantástico, mais para a fantasia, e há redes sociais para isso também, para a publicação desses escritos, desses livros. Para esclarecer para nosso telespectador, né, Anax? Nicho é um grupo de pessoas que tem comportamento de consumo parecido, né? Exato. Que aí a gente fala na área do marketing e tal, mas na área da literatura também. Sim, sim, né, sim, sim. Ô, Anax, eu vou tocar... vamos pegar assim, vamos rebuscando os assuntos. Você é membro, que eu sei, da Academia Espírito Santense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, da Academia de Vila Velha. Isso. Que tem Horácio lá como presidente. São esses três. Isso. Eu vou tocar num assunto que para muitas pessoas parece sensível, mas não é não. É senso de realidade. A nossa experiência, vou me basear aqui de outros projetos que eu pesquiso, mostra que quando você coloca o livro perto das pessoas, as pessoas se aproximam do livro, né? É aquela coisa de criança, né? Você coloca uma coisa em cima da mesa, ao alcance da criança, a criança vai querer saber o que é, né? Tanto que existe uma orientação para quem quer estimular a criança a ler, põe livros dentro de casa. A criança vai buscar. E as pessoas são assim. Da nossa experiência com as ações do projeto Prazer da Leitura, eu tenho segurança de dizer, essas ações que são desenvolvidas nas escolas, e lá o escritor fala da experiência dele, quem gosta de ler fala da experiência, fala de livro e tal, que a gente tem estimulado mais estudantes a ler. Por que é importante a Academia de Letras, leia-se, as pessoas das Academias de Letras desenvolverem ações para aproximar o livro das pessoas? Bom, essa pergunta é muito boa e eu vou até um pouquinho mais além. Existe um lugar comum, historicamente construído, de que as academias de letras seriam grandes torres de marfim, que autores ficariam ali encastelados, se aplaudindo, uma elite, uma coisa elitista e associada da realidade. Essa impressão, essa imagem, em alguns ambientes, infelizmente, prevalece. Sim, até hoje. E perguntam muito sobre isso, né? O que vocês fazem lá? A gente faz muita coisa, tem muita coisa, tem muito projeto. Como é que eu vejo a Academia de Letras? Eu estou nesse mundo já há muitos anos, né? Eu entrei na Academia Espírito Santense com 31, quer dizer, eu fui, acho que, o terceiro autor mais jovem a entrar. E você foi membro de um projeto anterior também. Academia Jovem. Jovem de Letras, exatamente. Academia Jovem. Eu me lembro que numa das suas entrevistas aqui você comentou isso. Exatamente. Foi um projeto muito interessante, porque me preparou, né? Me preparou para esse mundo acadêmico, que é um mundo, é um universo, né? Então, para que servem as Academias de Letras? Eu parafrasei aqui o Francisco Aurélio, né? É do bem. Professor Francisco Aurélio. Francisco Aurélio. É do bem. Ele fala sempre assim, é do bem. Então, o que acontece? Eu vejo a Academia de Letras, as Academias de Letras, não só a Espírito Santense, que é a mais antiga, que é a centenária, mas também a de Vila Velha, que tem seus 75 anos... 75, não estou enganado. Que comemorou esse ano. Comemorou esse 75 ou 76 anos. E o Instituto tem mais de 100 anos também, né? Elas não estão aí por um acaso, se elas estão aí passando essa barreira do 100 ou quase chegando lá porque elas não estão aí por um acaso.
como associações, e isso é o que elas são, juridicamente falando, a natureza delas é justamente essa, elas são associações sem fins lucrativos que têm um único objetivo, que é o fomento da cultura, no caso das academias de letras, especificamente o fomento da literatura. Então, eu posso falar para você, por exemplo, a Academia Espírito Santense tem vários projetos, a academia vai à escola, eu fui a várias escolas falar a respeito da minha carreira como literato, como escritor, mostrar meus livros e também estimular. Nós temos concursos de poesia, concursos de contos, concurso Sérgio Blanc, né, de poesia. Então, a academia também reedita livros e também tem um conselho editorial junto com um projeto que edita livros, como, por exemplo, o projeto do Escritos de Vitória, já há muitas décadas. Então, assim, a Academia de Letras tem também um papel social. E está também na internet. Também está nas redes sociais, também está aí conversando com o público. Eu falo o seguinte, que as reuniões são abertas. As segundas-feiras do mês, elas são abertas. Há pessoas que nos visitam. Nós não temos ainda um programa de visita guiada por uma questão de estrutura. Mas, né, que é complicado realmente. Mas, assim, a academia está aberta. Eu já levei pessoas lá. Existem vários clubes de leituras, tem um clube de leitura, que é o do Direito da Literatura, que é do Camata. Eles já foram lá, já fizeram reuniões lá. Então, assim, a academia ela não está dissociada da realidade, muito pelo contrário, ela está inserida nesse contexto, ela tem que estar inserida nesse contexto. Porque se ela não estiver inserida no contexto da sociedade, da cultura, ela acaba. A academia tem projetos. A academia tem projetos, a academia tem porquê, e os acadêmicos também. Existem também os projetos dos próprios acadêmicos. Eu, por exemplo, coordeno Leia Capixabas, que é um clube de leitura. Eu acompanho o trabalho de vocês lá no Instagram. Que é um clube de leitura de autores do Espírito Santo. Então, quer dizer, esse projeto não é um projeto da Academia de Letras, mas é de um acadêmico, junto com um grupo, não sou só eu, tenho que deixar isso muito claro, óbvio, né? Mas, enfim, que dá aí continuidade a esse trabalho da Academia de Letras, dentre vários outros que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando. Bom. É bom, né, Anax, a gente falar disso para poder aproximar o nosso telespectador, aproximar a comunidade capixaba dessa ideia, dessa prática, né? Porque a impressão que se tem é que as academias ficam um pouco meio no nível intelectual da expressão. Uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? Que claro que isso é da decisão de cada pessoa, né? Eu evito que fiquem me taxando de intelectual, porque é uma expressão também que nos distancia da realidade. As pessoas têm a impressão, claro, que ser intelectual é maravilhoso, né? A gente está aqui trabalhando exatamente em função de desenvolver melhor, né, o nível intelectual das pessoas. Eu não discuto isso, mas às vezes é a questão da etiqueta que pregam na gente e que a gente tem que trabalhar junto para desconstruir, porque às vezes a etiqueta fica também sendo sinônimo de um preconceito, né? Ah, é nariz em pé, é papo cabeça, é viajante, então vive fora da realidade. E a gente tem que transformar o livro num bem de consumo como outro qualquer. Sim, não é isso? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que existem muitos mitos, né? E o ser humano ele tem realmente essa tendência a rotular, infelizmente, né? Mas aí também, eu, complementando isso que eu falei, eu vejo que a Academia de Letras ela tem esse trabalho, justamente para mostrar que não, né? Que legal. Que é uma instituição aberta, que é uma instituição de pessoas que fazem um trabalho social. Eu entendo que fazer um trabalho como a Academia vai à escola, como os concursos literários, são trabalhos que aproximam da comunidade a academia, obviamente, aproximam os escritores da academia, e também mostram que nós não somos um bando de pessoas encasteladas. Ela está ativa. E que é importante aproximar os leitores também. Aproximar os leitores. Porque quanto mais leitores, mais valorização vai ter o trabalho do escritor. Claro, até porque não há escritor sem leitor. Exatamente. Né? Aí, Anax, um outro ponto, porque você tocou aí há poucos instantes na questão da diversidade, eu vou falar rapidamente de uma coisa que aconteceu comigo e que era facilmente perceptível. Tem uma irmã minha que mora na Alemanha há mais ou menos 20 anos, ela morava em Vitória. Eu sou do interior de Serra dos Amorés, né? Do interior de Minas Gerais, que
De Serra dos Aimorés a Vitória são 400 quilômetros, de Serra dos Aimorés à capital de Minas Gerais são 700 quilômetros. Então, praticamente metade da distância. Então, a capital que a gente frequentava era Vitória, até pelo fato de minha irmã morar aqui. E eu tenho envolvimento desde muito novo com o ambiente da cultura, né, e da literatura. Então, eu frequentava muito a casa de alguns amigos lá de Serra dos Aimorés que estudavam na UFES. Cara, eu chegava na UFES, a gente está falando aí de umas 2 décadas e meia, né? Eu chegava na UFES, eu não me sentia representado na UFES. A Universidade Federal do Espírito Santo era como se fosse uma universidade europeia. A gente não via pessoas pretas e descendentes de índios na UFES, era só pessoas brancas. Algumas ações, através de políticas públicas, vêm mudando essa realidade, né? Vem mudando essa realidade. Até poucos anos atrás, a minha filha, né, a Winnie, que hoje é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tal, tem uma trajetória acadêmica muito bacana, de 32 estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, ela era a única estudante preta da turma. A gente está falando de um universo de 10, 12 anos para cá. Essa realidade tem mudado. Permitam que eu possa estar enganado, mas eu acompanho as atividades de muitas academias de letras do Estado através das redes sociais. Eu percebo que a quase totalidade dos integrantes são pessoas brancas. Como é que você, com essa experiência de academia e tendo tocado nesse assunto da diversidade, o que você acha que as academias devem fazer, leia-se, as pessoas, para que o Estado seja melhor representado dentro das academias do ponto de vista da diversidade? Por quê? Os números do censo, do recenseamento, mostram que 56% da população capixaba é composta de pretos e pardos. O que você acha que deve ser feito? Porque também aí a academia vai se aproximar muito mais da realidade do Estado, representar melhor o Espírito Santo. Sim, eu acho assim. Realmente, historicamente falando, a academia sempre foi composta por uma maioria de escritores, homens e brancos. Isso é verdade. Isso. Né? A própria literatura brasileira. A própria literatura brasileira. Exatamente. A própria literatura. É um reflexo da literatura brasileira. É um reflexo. E essa realidade, ela é um reflexo da triste realidade do nosso país, em que realmente pessoas brancas têm um acesso à educação muito maior que pessoas pretas. Agora, é importante dizer, a Academia de Letras, sim, ela realmente ainda tem uma predominância de homens, de brancos, mas nós já temos pessoas pretas na academia. Nós já temos mulheres na academia. A Academia Espírito Santo de Letras levou de 1921 a sua criação até 1981 para entrar a primeira mulher. 60 anos. 60 anos. 60 anos. E agora, recentemente, entra uma mulher, que é a Renata Bonfim. E parceirona nossa aqui. Grande escritora, e pela primeira vez uma mulher sucedendo outra mulher, porque ela entra na cadeira de Jane Billet, que foi uma grande mulher, uma grande intelectual, uma grande escritora, uma grande jornalista do nosso estado. Então, eu acho que esse movimento, Pereira, é um movimento natural e que ele vai acontecendo. Que está acontecendo na nossa sociedade. Por quê? Porque a sociedade está mudando. As pessoas estão vendo a necessidade de realmente incluir no cânone, incluir nas instituições, incluir nas... enfim, até no ciclo de poder, claro, pessoas oriundas dos diversos matizes, porque a sociedade é plural e porque nós temos uma pluralidade. E eu vejo isso com muito bons olhos, e eu acho que isso é um movimento natural. Muita gente me pergunta isso, me cobraram, mas só entra homem, só entra branco. Não. Realmente a predominância é porque historicamente é. Exatamente. Mas isso está se movimentando, está acontecendo. Existe, na academia de Vila Velha, você já tem um predomínio maior de uma diversidade, e há uma academia da diversidade. Uma escritora, ela fundou uma academia da diversidade. Então, assim, você realmente que é um passo importante. Passo importante. E sabe o que é interessante, pegando esse gancho? Eu nunca vi tantas academias sendo criadas. Mas eu vejo academias sendo criadas, academia de todos os matizes, academia estudantil, academia da diversidade, academia de letras e artes. Recentemente eu estava na posse de 3 acadêmicos de uma academia de Guarapari. Então, criar espaços é importante para publicizar, porque eu não vejo realmente as grandes cadeias livreiras, além de elas estarem deficitárias, elas não têm interesse nos ditos escritores locais, que eu detesto essa expressão, acho que escritor é escritor, mas eles têm interesse naquilo que é mais vendável. Então, naquilo que é mais comercial. Até porque, por um lado, eu entendo, é o negócio deles. Todo empresário visa lucro, né?
Em sua sã consciência, ele visa lucro. Agora, aquela pessoa que está procurando realmente uma literatura mesmo, com aquele trabalho de orivesaria de palavras e tudo mais, ele realmente vai ter que ir em pontos específicos. E aí eu volto àquilo que eu falei anteriormente, essa questão de nicho. Literatura está nichada. Literatura artística está nichada. Você tem que buscar dentro do espaço geral Exatamente. um grupo que vai se interessar pelo que você faz. E também, e eu aqui reforço isso, a necessidade que o poder público tem de jogar junto. A obrigação, eu acho. Obrigação, a obrigação constitucional. Exatamente. Necessidade como obrigação. Constitucional. Cultura não é uma coisa supérflua. Cultura não é uma coisa de elite, uma coisa de nicho. De nicho que eu digo de específico de algumas pessoas. Cultura é uma coisa que é íncita ao ser humano. Exatamente. O que faz com que o ser humano se diferencie dos outros animais são duas coisas: capacidade de falar e de criar cultura. Cultura é íncita. Eu fiquei super chateado, rodava por aí essas loucuras que a gente recebe aí de rede social, um meme dizendo: eu nunca precisei de um artista. Aí eu falo: tudo bem, você nunca precisou de um artista? Então você vai passar uma semana sem ouvir música, sem ver televisão, sem ler um livro, sem ver um quadro, aí eu quero ver. E vai se limitar a viver na ignorância. E nem vai conseguir. E não vai conseguir. Como diria o Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Porque a vida não basta. A vida não basta, entendeu? Então o homem tem necessidade de arte. Então assim, a importância do poder público como parceiro, a gente vê muitos editais de criação de livro, de publicação de livro, isso é muito bom, mas deveria haver editais também de circulação. De circulação. Para falar do seu livro, do último livro, A Euforia do Corpo, e depois para a gente falar... você foi um dos escritores que mais participou do programa Sim para a Literatura. Olha, é oportuno ter você aqui na nossa muito prazer. Edição comemorativa do Dia do Escritor, porque é a segunda que a gente está fazendo, e também do aniversário. Por que a escolha pela poesia? E fala um pouquinho da Euforia do Corpo, que a gente vai botar a foto aí. Por que a poesia? Eu sei que você tem outros livros publicados fora da poesia, mas por que a poesia? Eu brinco que eu sou um curioso, né? Eu tento escrever em todos os gêneros da literatura, mas me perguntaram assim, qual é o seu principal gênero? Eu pensei a poesia. É a poesia. É a poesia. Eu já li seus livros, né? É a poesia. Você já leu, né? Você tem isso na essência. Eu tenho isso na essência. Faz parte de mim. Do DNA, como a gente estava falando no início da entrevista. Você é um escritor... Tem muitos escritores que não têm a licença poética na essência. Você tem. Conversando com você, a sua licença poética flui. Por exemplo, se você fosse dar uma aula de matemática, você colocaria licença poética na sua aula. Eu tenho certeza disso. Bom, eu sou apaixonado pela poesia desde criança. A literatura nasce com a poesia, né? E de onde vem a Euforia do Corpo, né? A Euforia do Corpo, ele é um livro pensado. Eu tinha lançado anteriormente um livro chamado O Breviário do Silêncio. Exatamente. Que era um livro muito ligado para as questões metafísicas. E aqui eu me ligo nas questões físicas, nas questões do corpo. E eu queria pensar o corpo. E aí, bom, parece papo de maluco, né? Eu até brinco com as pessoas. E não é, né? O que é pensar o corpo? Sobretudo nessa nossa sociedade, que é uma sociedade de mercado, que consome o corpo é consumido, né? A gente tem vários... aspectos do corpo. A gente sempre pensa na questão biológica, de cuidar do próprio corpo, mas o corpo também tem uma dimensão espiritual. Sim. Né? O corpo é o asilo da alma. Né? O corpo tem uma dimensão política. Se você parar para pensar, por exemplo, na resistência do corpo negro, do corpo trans, dos corpos LGBTs, né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs. Exatamente. Não é? Então, o corpo também tem essa dimensão. Né? Não é só um sustentáculo, não é só um invólucro, mas ele também tem várias dimensões. E eu descubro... Você mata a pessoa como se fosse eliminar o valor que a pessoa tem. Exatamente, né? Exatamente. E eu descobri na academia, na faculdade, um filósofo francês chamado Jean-Luc Nancy. Ele faleceu há poucos anos. E Nancy, ele, em 1991, se não estou enganado, ele sofreu um transplante de coração. Peito aberto, cirurgia de peito aberto. E aí ele começou a pensar a questão do corpo. Ele escreveu 2 livros chamados Corpos e Corpo Fora. Eu li esses livros e me inspirei. E resolvi escrever, então, A Euforia do Corpo. Então, A Euforia do Corpo é um livro inspirado em muito na filosofia desse filósofo francês. Primeira coisa, não é um livro de filosofia, é um livro de poesia. Então, não tive nenhuma pretensão de ser acadêmico. Isso é uma livre interpretação minha, são as minhas inspirações. Em segundo lugar, não é necessário conhecer a filosofia desse filósofo para ler o livro.
Até porque eu entendo que o texto escrito, eu me fio muito nessa questão da morte do autor do Barthes, né? A partir do momento que eu escrevo e te entrego, é seu. Então os símbolos são seus, os signos são seus. E eu acho que a poesia consegue levar isso até as últimas consequências, muito mais que a prosa. A liberdade de interpretação de quem lê. Claro, lógico, sem dúvida nenhuma. E de criar signos também, de criar sua própria poética. Não é? Daí nasce a Euforia do Corpo, que sai pela editora Patuá, que é uma editora de São Paulo, uma editora pequena, grande. A gente estava falando dessas editoras pequenas, grandes, né? Uma editora pequena, grande, que é uma editora que lançou muita gente boa, inclusive aqui no Espírito Santo. Anax, obrigado pela participação. Cara, de verdade, que bom ter você aqui, mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Um abraço, meu amigo. Vida longa pro Sim para a Literatura. Que assim seja. E aqui abrimos aspas para uma frase da letra da música Maria Maria, do ilustríssimo Milton Nascimento, que representa o que nós do programa Sim para a Literatura fazemos na extensão das nossas vidas. Abro aspas. É preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Fecho aspas. É com o coração exalando alegria e externando agradecimento por tantas parcerias construídas nesses 7 anos que finalizamos essa edição tão especial do nosso programa Sim para a Literatura. Olá, telespectadores do programa Sim para a Literatura. No seu 7º aniversário, eu venho saudá-los, em especial o professor Zé Pereira, que brilhantemente produz e conduz esse programa. Sua missão é nobre, pois escolheu cuidar e incentivar uma coisa capaz de transformar os seres que andam sob 2 pernas em seres verdadeiramente humanos que podem transformar para melhor este mundo. Esse programa é uma porta que abre para uma casa, e nessa casa tem muitas portas, muitas gavetas, muitos cômodos. E você pode entrar nessa porta como público, como um convidado no programa. Então esse presente de aniversário não é do Sim para a Literatura, é para nós que temos a oportunidade de entrar nessa casa, consumir juntamente o que ali é servido muita coisa boa. Então fique sabendo, se ainda não sabe, que em Linhares, no Espírito Santo, tem um programa para literatura e que valoriza não só os linharenses, mas todos os capixabas e com certeza todos os brasileiros. Então, parabéns ao professor Pereira, a toda a equipe do Sim para a Literatura que faz desse espaço ser uma realidade. Parabéns também é para nós que permitimos estar junto nessa caminhada. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Vim aqui para falar para vocês a minha experiência, as minhas experiências com as participações do programa Sim para a Literatura. Esse programa eu estou envolvida desde o começo, direta e indiretamente, e sempre participei. Eu já participei de várias edições desse programa, dando entrevista, dando dicas de leitura aqui, e para mim é sempre uma experiência muito prazerosa poder fazer parte desse programa, que há 7 anos vem falando de literatura e de cultura na televisão. Então é muito importante a existência de um programa totalmente televisionado, totalmente televisivo, que fala da questão da cultura e da literatura nacionais e que também foca muito na literatura e na produção de cultura do local, da região de Linhares e região do Espírito Santo, e que é capitaneado, gerenciado pelo homem negro, que traz tanta diversidade, sempre convida pessoas de diversas faixas etárias, diversos corpos, diversas cores, diversos tipos de pensamento para dar entrevistas aí, e que dá muita atenção aos autores locais, aos atores capixabas e às produções aí de cultura e projetos das escolas da região. Então, para mim é de extrema importância e sempre muito prazeroso participar do programa, e cada uma das vezes que eu participei, seja dando entrevistas ou dando dicas de literatura, que eu sempre faço isso, ou com um quadro, né, de indicação de literatura, sempre para mim foi um enorme prazer poder participar e estar aqui presente ao longo desses 7 anos do canal. Queria desejar ao professor Pereira parabéns aí por 7 anos de um projeto tão incrível.
Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.